Hoje nós vamos falar sobre o apoio, a visibilidade e também o resgate da autoestima de mulheres que cuidam de pessoas com deficiência intelectual ou múltipla. Pois é, este é o objetivo da ação Cuidando do Cuidador, desenvolvida pela Associação Pais e Amigos dos Excepcionais de Sorocaba. O projeto teve início em 2015 e, a princípio, era destinado às famílias de atendidos, independente do gênero dos responsáveis. Mas, como 99% dos cuidadores ligados à associação são mulheres, as ações acabaram sendo adaptadas com foco nelas. Afinal, segundo a Coordenação de Assistência Social da entidade, Valquíria Santos Costa, ao descobrirem que os filhos têm alguma deficiência, cerca de 80% dos pais acabam fugindo de casa e deixando a responsabilidade do cuidado apenas com as mães. Composto por 30 mulheres hoje, sendo 15 do grupo da manhã e mais 15 do período da tarde, o projeto Cuidando do Cuidador consiste em rodas de conversa e outras atividades desenvolvidas pela equipe técnica e pelo orientador social da entidade. Agora, por que muitas vezes as mulheres que cuidam de pessoas com deficiência estão com a autoestima prejudicada, né, Aline Varela? Bom dia. Bom dia, Vanvan. Bom dia, Edson. Bom dia a todos. Olha, existe um abandono de si para se dedicar a cuidar dessa criatura, né? Dessa criança especial. Eu falo porque, por uma boa parte, eu também vivenciei um pouco disso, né? Por causa dos meus pais. Não são tão deficientes, mas eles tinham as limitações dele, né? Minha mãe surda e cega e meu pai surdo. Então, tinha que ser os olhos e os ouvidos deles. E isso realmente é um desgaste, é uma demanda, né? Exige muito isso do ser humano. Então, você precisa viver pelo outro. O outro está ali, depende de você 24 horas, praticamente para tudo. E aí você realmente não tem tempo para si. Então, a gente se abandona mesmo, né? Tem esse abandono. E aí eu fico imaginando as mães diante de tantas dificuldades e literalmente ela tem que abrir mão da vida dela para se dedicar exclusivamente para essa criança. É um desgaste grande, sabe? Além do amor, que a gente fala assim, ai, né, que mãe é essa, ou que pai é esse que está ali com o filho, acolhendo, cuidando, se dedica tanto, mas só aquela pessoa sabe exatamente o que está passando por dentro dela. E são sentimentos, são pensamentos que até mesmo a pessoa ela se culpa por pensar daquele jeito. E ela precisa realmente de uma rede de apoio porque é muito difícil, é muito desgastante. Então você tenta imaginar por alguns momentos, você agora fala assim, minha vida mudou, eu preciso parar de olhar para mim e cuidar só dessa pessoa porque ela depende de mim 24 horas por dia. É você literalmente negar a tua existência. É muito pesado isso. Verdade. O que você acha, Edson? Bom dia. Bom dia. Tudo bem para vocês aqui? Bom dia para os ouvintes. Calma aí. Você não falou lindinhas hoje. Bom dia, lindinhas. Ah, bom. É que já está subentendido. Não. Tem que falar bom Tem dia, que falar, lindinhas. então, Queremos ouvir. Exatamente. Então, vou repetir. Bom dia, lindinho. Bom dia, lindinho. Aos ouvintes. Olha, eu achei fantástico esse projeto aí. É, também. Cuidando Do cuidador. deveria mudar para cuidadora. É. Cuidando da cuidadora, porque os cuidadores, ó, pelo que você leu aí, Fugiram. não existem os cuidadores. E aí, em cima do que a Aline vinha dizendo, é mais uma razão. Eu achei fantástico o projeto, porque você precisa realmente ter um cuidado com essas pessoas, né, que se sentem largadas, em primeiro lugar. Vem o problema e ainda não tem um apoio de quem poderia estar apoiando, se vê sozinha para ter que lidar com uma situação estressante como essa. Não é fácil, não é para qualquer um. Olha, eu tenho um artigo que eu escrevi há uns 20 anos atrás, chama-se Mães Especiais, justamente falando dessas mães. Legal. Que a sociedade olha com um certo olhar até desrespeitoso, um olhar preconceituoso
Tanto que o marido, ó, o homem foge, né? Porque Sim. E elas estão ali, sabe? Batalhando, apoiando, cuidando, né? Como o termo aí coloca. Então, a sociedade deveria rever seus conceitos e ter um outro olhar para essas pessoas, para essas mães que eu chamo de especiais. Não que elas, especiais no sentido de que elas têm problema, não, especiais porque, diferentemente das mães tradicionais, elas têm uma dedicação maior, uma necessidade maior de cuidado e ainda sem o apoio, que é pior. Sozinhas, né? Por isso que eu achei esse projeto aí fantástico. Cuidar da cuidadora. Né? Realmente. Nós vamos expandir um pouco mais esse assunto aí, que merece. Parabéns, né? Já a toda a equipe desse projeto, a quem